Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, homem do caminho. Que grande bênção nós podemos estar mais uma vez unidos no Senhor para fazermos este trabalho dos homens do caminho, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, para juntos estarmos atentos, ouvindo a voz do Senhor. Eu dou graças a Deus por ter mais uma vez uma oportunidade de estar aqui nesse canal e comunicar a você um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Eu dou graças a Deus porque muitas pessoas têm respondido, têm dado a sua palavra, têm dito o que têm visto, o que têm sentido, e eu louvo ao Senhor. Eu só tenho que louvar a Deus por aquilo que Deus tem feito nos nossos corações. Eu creio firmemente que este trabalho tem dado o seu fruto e queremos continuar fazendo e glorificar o nome do Senhor com tudo isso. Eu dou boas-vindas então a você, especialmente a você que é a primeira vez que está nos assistindo. Dou graças a Deus por isso e espero, sinceramente, que mais uma vez o Senhor possa falar ao seu coração, que o Espírito de Deus possa falar e ministrar na sua vida. Bem, meu querido amigo, eu quero então dar início a essa nova meditação no Senhor e falar um pouco sobre uma passagem da Bíblia, uma pequena passagem da Bíblia que Paulo escreveu à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 8, no versículo 28. E diz assim: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Que palavra interessante, para não dizer que palavra profunda é essa, e que nos deixa, no mínimo, intrigados. Eu sempre ouço muitas pessoas falarem sobre isso e dizendo, não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes isso aqui é até como um chavão, né, na boca de muitas pessoas. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Como que você se sente, então? Como é que você se sente ao ler um texto como esse? O que é que vem à sua mente? O que é que você espera quando você pronuncia uma palavra dessa? O que é que te vem, sim, e agora, e o meu futuro? O que é que está diante de mim quando eu digo que creio numa palavra como essa? Certamente hoje, meu amado, Deus quer falar ao nosso coração e estabelecer a cada dia aquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu, disse lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, que nós devemos viver em novidade de vida. Veja só o que Paulo escreveu. "De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida." Você já recebeu o Senhor Jesus no seu coração? Você entende o que é essa palavra, ser sepultado com Ele pelo batismo na morte? Significa então que você morreu para este mundo e nasceu de novo para Cristo, quando você foi batizado nas águas. Você morreu para o pecado, para as coisas deste mundo, e agora você ressurge para viver para Cristo, como uma nova criatura. Paulo disse que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tem muito a ver com esse texto, porque assim então, vivendo para a glória do Pai, ele diz, andemos nós em novidade de vida. Pois bem, meus queridos, o que eu quero
comunicar com você nesta noite são coisas simples, básicas, mas que são também muito profundas, porque a nossa vida, quando nós encaramos esse mundo e vivemos nesse mundo, tudo parece muito complexo, tudo parece muito difícil. A vida é difícil, a vida é complicada muitas vezes. A vida não nos proporciona respostas que se tornem satisfatórias para nós. Mas eu gostaria de comunicar algumas coisas para você. Pois bem, nós não somos arrastados pela força das circunstâncias. Ou seja, nós não vivemos debaixo daquilo que o mundo espera. O mundo espera que tudo corra bem, tudo transcorra maravilhosamente. Eu também espero, claro, é óbvio. Eu desejo isso para você, eu desejo isso para mim, para minha família, desejo isso para todos que caminham comigo, que tudo ande bem, que tudo esteja bem. Mas muitas vezes, meus irmãos, as coisas não estarão tão bem quanto a gente gostaria. As coisas não andarão tão bem como nós planejamos. Mas veja só, nós não vivemos então pela força das circunstâncias, mas nós temos a convicção de que Deus tece todas as circunstâncias da nossa vida objetivando o nosso bem. Puxa, que palavra interessante essa, hein? Então eu gostaria que você entendesse o que nós queremos buscar nesse versículo do apóstolo Paulo, do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Por isso, então, o tema dessa pequena meditação é: todas as coisas estão nas mãos de Deus. Preste atenção, então, meu querido. O apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 28, então, ele inicia esse versículo com um verbo extremamente sugestivo, que é o verbo saber. Ele diz: sabemos. Ele não diz nós esperamos ou supomos, mas ele enfatiza o verbo sabemos. Nós sabemos. Tempo presente. Sabemos. Esse verbo ele expressa o conhecimento da fé. A palavra no grego, nos originais gregos, que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra no grego vem de um termo matemático, ou seja, algo exato, incontroverso, que não há controvérsia, e absoluto. Essa não é uma linguagem de conjectura, da conjectura hipotética. Não se trata de uma hipótese, mas da certeza experimental de vida. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo experimentou isso na sua vida. Se você observar como foi que o apóstolo Paulo converteu-se e chegou a Cristo, você vai ver como foi a vida dele. Algumas situações. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar para você que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Talvez você diga: o que eu estou vivendo agora não é nada bom, mas veja só, por exemplo, o que o salmista disse lá no Salmo 119, do versículo 71 e 72. Ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Meu querido irmão, meu querido amigo, essa palavra vai totalmente contra a tudo aquilo que o mundo vive hoje. Se o mundo hoje tiver oportunidade de ter muito ouro e muita prata nas mãos, ou seja, muitos valores deste mundo, muita grana, muito dinheiro, muita posses, muitos bens, eles terão e deixarão Deus de lado. Mas o salmista aqui está dizendo que bom foi para mim ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos, porque melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de tesouros. Guarde isso no seu coração. Você certamente aprenderá essa lição.
Em algum momento da sua vida, se é que você já não passou por isso, mas em algum momento da sua vida com Cristo, essa lição você vai aprender. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Veja então esse texto de Deuteronômio, lá no Pentateuco, lá no começo da Bíblia, diz assim: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará e nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Meu irmão, quando nós temos um Deus que nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós, as circunstâncias da nossa vida estão de fato nas mãos dEle. E nada do que Ele disse para nós, do que Ele prometeu para nós, Ele descumprirá, nada Ele descumprirá, nada Ele desonrará a sua palavra. Guarde bem isso no seu coração. Também, meu amado, Deus trabalha, em terceiro lugar, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Então diz assim em Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 2, no finalzinho do versículo diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que texto importante esse para nós enchermos o nosso coração da graça do Senhor. Meu querido amigo, há um louvor que nós cantávamos antigamente na igreja quando eu era menino, quando eu era adolescente, jovem. Aquele louvor marcou a minha vida de tal forma, e eu carrego esse louvor no meu coração todas as vezes, quase todos os dias, todas as semanas, eu me lembro desse louvor e começo a cantarolar onde eu estou durante o meu dia. Que diz: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam e assim te bendirei. Eu creio que isso, meu querido amigo, meu querido irmão, precisa ser a tônica da nossa vida. Estas três coisas, esses três pilares de um texto tão importante como esse, que Paulo está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não são algumas, não são poucas, mas todas as coisas, quer sejam ruins, quer sejam péssimas, quer sejam boas, quer sejam mais ou menos. A Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O profeta Abacuque, lá no capítulo 3 do seu livro, ele diz uma palavra muito interessante. E eu queria encerrar com esta palavra de Abacuque. E eu creio, meus queridos, eu creio que a nossa fé, ela está acima de toda e qualquer circunstância da vida. Olha o que o profeta Abacuque escreveu. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus tem uma aliança com você. Essa aliança bendita Ele não quebra, mas Ele guarda, Ele preserva para que você seja um homem cheio do poder dEle, que ande nesta vida cheio da glória do Senhor, manifestando a glória de Deus, sendo um homem próspero sim, mas segundo a visão de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a graça e a glória de Deus. Meu querido irmão, vamos então ouvir uma canção muito linda,
que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ouvir e depois nós voltamos para encerrar este tempo e orarmos em nome de Jesus. Fique com esta música agora, com este louvor, em nome de Jesus. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Quantos aqui amam o Senhor?
Quantos aqui amam o Senhor? Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado num alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle. Ele está no trono. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa. Mesmo que você não entenda hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Será que você pode dizer isso essa noite? Muito bem, meus irmãos, meus amigos, que bom ouvirmos uma música que nos traz um alento tão grande. Que bênção ouvirmos a palavra de Deus cantada. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer então a você pela sua participação, pela sua assistência. Eu peço que você deixe aí o seu like, o seu joinha. Não para nos promovermos, ninguém está aqui atrás de promoção, mas nós queremos que a palavra de Deus seja promovida, e eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Temos como meta alcançar o mundo, e se o Senhor nos deu esta ferramenta tão importante que é a internet, vamos usá-la com sabedoria e graça. Deixe o seu comentário, faça um comentário, deixe o seu like, inscreva-se no canal da igreja e compartilhe esse vídeo, por favor, querido, por favor. Se você gostou realmente desse vídeo, dessa palavra, compartilhe com outros e abençoe a outros em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este tempo com os irmãos, os homens do caminho. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos tem feito crescer na Tua presença. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor abençoe este meu irmão, este meu amigo, em nome do Senhor Jesus. Que ele tenha uma semana poderosa em Cristo. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Chegamos ao fim, então. Que você tenha uma semana abençoada. Segunda-feira nós estaremos de novo juntos, em nome de Jesus. Um forte abraço. Eu amo você em Cristo Jesus. Sobre toda